Então, Ô, Cláudio, deixa eu fazer uma pergunta para você que não estava aqui no meu script aqui de slides. Você falou sobre as aparições em Fátima. Para você, foram extraterrestres? Não foi um fenômeno espiritual? ó, É que segundo, a gente acabou de falar que é a mesma coisa, né? Mas para você não era o fenômeno, eu Maria? diria, o fenômeno é o mesmo, porque se você for ver, como em Fátima e outras aparições, né, foram vistos luzes também. O milagre do sol, o que é o milagre do sol? Né? Chamaram de sol, olha, era uma luz fortíssima que ficou, né, bailando no céu. Hoje seria um fenômeno ufológico. Ninguém te falaria que aquilo ali é um fenômeno milagroso, um fenômeno ufológico. Né? As pessoas notavam mudança de temperatura, viram, no caso, a Virgem Maria flutuando em cima de uma azinheira, de uma árvore. Muitos ETs apareceram já flutuando em cima de árvores. Né? Um caso que eu pesquisei, por exemplo, o caso da Sagrada Família, o caso do Ciclopes, sabe aquele Ciclopes lá de Minas Sei, Gerais, sei, sei. Belo Horizonte? Eles apareceram em cima de um abacateiro. Né? Se fosse um caso num contexto mais católico, talvez o caso fosse considerado uma aparição, entendeu? Entendi, Uma aparição entendi. de entidades católicas, né? De santos, né? E não de ETs. Então, você encontra todos os mesmos elementos, né? Então, a Virgem Maria também ali faz profecias, aí você vê muitos casos de ETs que também fazem predições, né? Falam, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, é o mesmo fenômeno, que apareceu de uma outra maneira. Você me perguntou, será que era a própria Virgem Maria ou era um extraterrestre? Eu fiz a mesma pergunta ao Hugo Broch Aleixo, né? Um ufólogo que estaria muito mais gabaritado para responder, que começou a Certo. pesquisar UFOs nos E anos qual, 40, e qual foi a resposta dele? nos anos 40. O que ele me falou? Ele falou assim para mim, Cláudio, eu acredito que nesse caso de Fátima e outras aparições, eu acho que era a Virgem Maria mesmo. Eu vou falar minha Sei, opinião sei que aqui. muita gente fica chocada com isso, mas é o que o Vibrante Aleixo me falou e tá a entrevista que eu fiz com ele, tá no meu canal. Tá a gravação, vocês podem conferir, entendeu? Certo. E acontece que ele era muito católico, o Vibrante, tá? Eu quero falar disso aqui, ó. É. Fátima. Aqui é a Nossa Senhora de Fátima. É. Intervenção alienígena. As famosas aparições de Fátima e o Milagre do Sol, testemunhado por mais de 50 mil pessoas, a oportunidade de que o Sol teria dançado nos céus, são considerados por muitos como eventos ufológicos, os mais impressionantes de todos os tempos. Então pode ter sido um... Não pode. Eu afirmo, com base no trabalho acadêmico do Joaquim Fernandes, da Fina da Armada, que são dois portugueses que têm nível superior. Então, para você ter acesso a esse material no Vaticano, primeiro, você tem que ter nível superior. E eles requisitaram isso para investigar esse caso. O que eles descobriram nos arquivos do Vaticano? Que o Vaticano, ele omitiu vários detalhes do avistamento das três pastorzinhas e havia outras testemunhas que nunca foram divulgados esses relatórios. Eles tiveram esses depoimentos em mãos. Então, um dos primeiros discrepâncias da Igreja Católica em relação à Santa, Nossa Senhora de Fátima e a criatura avistada é que ela era uma mulher pequenininha com um manto quadriculado. Então você veja nessa foto aqui, ó. Aí, ó, você tem o manto quadriculado que não bate com a estátua lá, né, a imagem da Nossa Senhora de Fátima clássica que nós temos. Outra coisa... Outro detalhe. Outro detalhe importantíssimo é que ela tinha na mão, essa senhorzinha, né, essa mulherzinha, uma bola luminosa na mão que depois a igreja transformou no coração de Jesus, no terço, né, que isso aí não foi visto pelas meninas lá. E assim, os outros depoimentos são mais contundentes que a igreja escondeu. Então hoje sabe-se que, apesar de Fátima ter sido um evento ufológico com tripulantes, um caso de terceiro grau, inclusive teve esse evento do Sol, né, que era uma nave e as pessoas diziam que viam a Santíssima Trindade dentro da nave, na verdade era a tripulação, eram os seres dentro daquele objeto, que inclusive o efeito da proximidade da nave chegou a secar a roupa das pessoas em 1917, que foi quando aconteceu esse fato.
o fato de ser um fato ufológico não invalida os milagres, porque os milagres que ocorrem lá em Fátima é uma questão de fé. Então as pessoas acreditam naquilo e são curadas, porque é uma questão de fé. E casos como esse existem inúmeros, não só no mundo, mas também no Brasil. Polêmica, não é polêmica? É polêmica, mas aí assim, você vai chegar lá pro Vaticano e falar assim, vocês têm que mudar porque não é. Eles não vão mudar. Então isso vai persistir. Muitas coisas que nós lemos e aprendemos no colégio da história são mentiras, são coisas, são fábulas. Que a história real, ela aconteceu de outra forma. Só que as pessoas vão continuar sendo ensinadas dentro daquela mentira, daquela ilusão. Fátima, para resumir, aquilo ali realmente não foi nada místico, ali não foi uma visão de Nossa Senhora. Ali foi uma coisa que foi deturpada pela Igreja Católica, foi modelada pela Igreja Católica para transformar aquele evento numa coisa ali no milagre. No milagre, né? Porque aquelas crianças sofreram na mão da igreja, sabe? A dizer que a Lúcia, né, que era mais velha, acho que ela tinha, se não me engano, 11 anos, que foi a que conversava com a entidade, né? Que em primeiro momento ela não falou que era a Nossa Senhora, ela falou que era uma senhorinha, né? E foi em 1917, lá na Cova da Iria, em Portugal. O mundo estava na Primeira Guerra Mundial, né? 1917. Então, assim, a igreja estava... E a igreja era contra a guerra, né? E acabou que entendeu que esse fato lá em Fátima poderia contribuir para ajudar. Tanto é que uma das visões da Lúcia, que a Nossa Senhora falou que seria com relação ao fim da guerra, da Primeira Guerra Mundial, que acabou não acontecendo no período. Quantas pessoas viram a aparição por último? 70 mil pessoas. 70 mil pessoas, assim, esperando a parada aparecer, velho, para todo mundo. E o que aconteceu nesse dia, né? Conhecido como a Dança do Sol, né? A Lúcia falou que era todo dia 13 de cada mês que ela aparecia. Acho que é isso mesmo. Se eu estiver errado aqui, né? Aí nesse dia marcado, o que aconteceu? Ourém, que era a cidade ali próxima, onde os 3 pastorinhos viviam, esse prefeito prendeu a Lúcia, prenderam mesmo, chamaram eles lá e prenderam, para que eles não estivessem lá presentes no dia da aparição. E fizeram uma tortura psicológica com eles. O que eles faziam? Eles pegavam as 3 crianças, colocavam separados, aí chegava para a Lúcia e falava assim, pro Joaquim, falava assim, nós já fritamos a Lúcia lá no óleo quente. E ela disse pra gente que é tudo mentira. Você pode falar também. Aí a criança com medo, né? Falava assim, não, realmente é mentira, mas falava com medo de ser frito no óleo. Só que eles viram que as crianças realmente não estavam mentindo. E acabou liberaram as crianças. E no dia 13, se não me engano, 13 de maio. Eu não lembro se foi julho de 1917, houve isso mesmo. O Milagre do Sol, onde reuniu 70 mil pessoas. Isso. E o que eles observaram? Tava chovendo. E na hora que apareceu a parada, parou de chover na hora. E isso foi filmado, foi fotografado. No dia tinha lá jornalistas. Tem filmagens no YouTube em preto e branco, para quem quiser pesquisar depois. Tanto é que eles falam que as melhores imagens estão em poder do Vaticano, que eles não liberam, né? Mostra o quê? Um objeto no céu fazendo evoluções. E aí a igreja diz que foi o Sol, que a gente sabe muito bem que é impossível. É uma condição, né? E esse objeto fez evoluções no céu e chegou a quebrar o para-brisa dos carros que estavam lá parados. As pessoas sentiram muito calor, chegou a secar o solo, as roupas que estavam molhadas chegaram a secar. Estava tudo molhado.
Então, assim, foi um fenômeno físico que foi observado por mais de 70 E mil tudo pessoas. isso depois vem como milagre, né? Se vê minha roupa secou. Muita gente pode acreditar em várias coisas, né? E assim, eu fiz um programa até agora recente na Rádio 98 que eu falei sobre esse caso de Fátima, né? De 1917. E aí tinha uns comentários lá de pessoas mais crentes, né? Dizendo que, como é que pode falar uma heresia dessa? Só que as pessoas entendem o seguinte, que o fato, quando ele começou, ele que foi transformado no fato religioso. Porque até então era uma observação de um ser. E de uma luz, como é o que acontece hoje nos contatos que a gente colhe na área rural. Professor, aproveitar para falar disso aí, qual a sua, chamar de ideia, né? Qual o conceito do senhor quanto a essa aparição de Fátima e até mesmo essa em Baturité? O senhor acha que foi ufológico ou foi espiritual? Qual a sua opinião? Eu acho que tem em grande parte desses encontros pode ter uma conotação religiosa, mas sempre tem algo de ufologia que está ali observando. Eu não sei se estão conjugados, se estão interligados uns com os outros, porque a ufologia ela é um caminho ainda a ser descoberto. Existe muita coisa que a ufologia ainda não consegue explicar. E tudo aquilo que você não consegue explicar ainda pode ser diante dos nossos olhos como algo mágico, algo transcendental, porque a nossa compreensão daquilo faz com que aquela ocorrência seja algo sobrenatural, porque a gente não tem embasamento científico para entender isso aí.